Boa noite. Com certeza, você já ouviu falar sobre esse ser macabro que habita as noites escuras e sombrias de diversos lugares desse mundo. De acordo com lendas e relatos, existe uma criatura que anda à noite à espreita de alguém para atacar. Você acredita que um ser humano possa virar bicho em noite de lua cheia? Será que já encontrou ou vai encontrar com um lobisomem em seu caminho algum dia? Baseando-se nesses fatos, irei contar um relato enviado por um inscrito. Deixe seu medo de lado e feche bem a janela se a luz estiver cheia. E vamos pro vídeo. Morava no interior do Ceará com a minha mãe, que na época estava separada do meu pai. Lembro de um dia ouvirmos alguns moradores comentando sobre coisas estranhas que andavam acontecendo por aquelas bandas. Diziam, nas madrugadas de Loxia, estavam ouvindo coisas estranhas acontecem em seus terrenos. Viam algo desconhecido passando pelos terrenos correndo. Os cachorros agitados, latindo e correndo atrás de algo que os moradores não podiam ver. Mas cães pareciam ver, mesmo na escuridão da noite, com a lua brilhante e chamativa no céu. Para completar ainda mais esses boatos, um senhor muito conhecido pelos moradores relatou um fato muito curioso que tinha acontecido em seu quintal. Disse ter encontrado muitos pelos escuros pelo chão, como se ali tivesse sido cenário para uma transformação. Seja lá do que fosse aquilo que andava aterrorizando a região. Eu e minha mãe sempre ouvíamos essas conversas de que tinha um homem estranho que morava sozinho e tinha um pacto com o diabo. Por isso, era ele quem virava o bicho. Confesso que não sabia muito o que pensar. Sempre acreditei que existem sim seres que nós humanos não sabemos da existência. Mas mesmo assim, jamais pude imaginar que mais tarde algo terrível me aconteceria. Era noite de Loxia. Estávamos eu e minha mãe sozinhos em casa, como de costume. Quem mora em interior sabe que o nosso horário é um pouco diferente da cidade. Logo quando a noite caía, já estávamos jantando, e depois disso, ia cada um para o seu canto se deitar. Mesmo sendo cedo da noite, minha mãe fechou as portas e se deitou em sua rede na sala, onde sempre dormia. Não demorou muito para que ela caísse no sono. Mas, por ainda ser muito cedo, resolvi assistir TV no meu quarto, como sempre fazia antes de dormir. O tempo passou, e logo o relógio indicava meia-noite. Estava tentando pegar no sono, quando ouço os cachorros latindo muito agitados na varanda. Nossa casa tinha um terreno aberto, cercado apenas pelos coqueiros que plantamos. Não tínhamos cercas, só arames ao redor para delimitar o que era nosso. A casa era simples, daquelas que você só encontra no interior, com janelas e portas divididas em duas partes e feitas de madeiras. Nossos cachorros ficavam soltos no terreno, até para garantirem um pouco da nossa segurança, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Mas percebi que eles latiam de um modo diferente, e eu estava mais inquieto do que o costume, mas não fiquei assustado naquele momento. Somente depois que eles começaram a correr para lá e para cá, latindo bastante, e do nada pararam de correr e latir. Me dei conta de que lá fora eles não estavam sozinhos. Eu levantei e fui até a janela, olhar pelas brechas que ela tinha. A luz da varanda estava acesa como tínhamos deixado mais cedo. Procurei ver os cachorros, mas não vi nenhum deles, e um silêncio macabro pairava lá fora. Quando de repente olhei novamente e me deparei com uma das piores coisas que já vi nesta minha vida. Uma figura estranha, que lembrava um cachorro, só que em tamanho grande, com os pelos totalmente escuros.
andando devagar, parecendo calcular seus próprios passos. Aquilo não era coisa desse mundo. E logo me veio na memória as coisas que tinha ouvido os vizinhos falarem. Ele era mais escuro que o próprio escuro. Realmente, uma criatura vinda das trevas, extremamente sombrio. Naquela hora, pude entender o porquê dos cachorros terem sumido. Eles estavam vendo aquilo também. Estavam assustados e com medo daquela presença demoníaca. Pude ver a sombra dele passeando perto da janela do meu quarto. Então, corri pelas minhas cobertas e fiz delas meu refúgio até o amanhecer. Quando o dia amanheceu, ainda estava em estado de choque por aquilo que vi. Contei para minha mãe, que na hora não acreditou muito, mas depois caiu a ficha. Entendeu que por aquela região realmente andava uma criatura nas noites de lua cheia. Depois dessa noite, nunca mais vi a lua cheia com os mesmos olhos. Seja o que for aquilo, não desejo nem pro meu pior inimigo que o veja, pois sua presença é angustiante e apavora qualquer pessoa. Depois de algum tempo, na primeira oportunidade que tive, fui embora daquele lugar e vim morar sozinho na capital. Às vezes, quando volto para visitar minha mãe, que hoje é a viúva de meu pai, tenho medo de que ele volte para terminar o que não conseguiu fazer. Tenho medo de que ele venha atrás de mim, pois eu o vi e estou aqui para contar a história. Por isso, tomem bastante cuidado com essas noites. Nunca se sabe quem está ao nosso redor. E uma dica: cuidado com a lua cheia, pois ela guarda segredos e mistérios que ninguém pode imaginar. E aí? Você acredita que realmente existem seres que viram bichos e saem para caçar suas vítimas na noite de lua cheia? Deixe sua opinião nos comentários. E até breve. Tenha bons sonhos.